Oi, gente, boa tarde. 5:01, um minutinho de atraso aqui, desculpem, para fazermos a nossa novena ao Espírito Santo hoje, já no 8º dia, né? Concluindo, assim, as vésperas de concluir a nossa jornada de oração, preparando os nossos corações para a festa de Pentecostes que acontece nesse final de semana. Quando a igreja faz as celebrações litúrgicas, as suas festas litúrgicas, Deus renova, né, os méritos daquela festa. Isso que acontece com o Espírito Santo. Pentecostes já aconteceu, né? Acontece uma renovação no mundo inteiro, né? Todo mundo rezando, a Igreja Católica do mundo inteiro rezando, pedindo ao Senhor que mande mais uma vez o Espírito para renovar a face da terra. Boa tarde, Marisa. Vocês estão conseguindo me enxergar bem? Me ouvir bem? Hoje eu troquei o lugar aqui para ver se a internet ajuda mais. Eu não tinha pensado em pegar o violão, corri, por isso que eu atrasei. Corri lá no meu quarto para buscar o violão, para cantar uma música para Nossa Senhora. Senti vontade disso. Eu não sei nem se eu vou lembrar a letra, porque foi tudo agora, mas vou tentar. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu estava falando antes, né, que a graça que quando a igreja celebra uma festa litúrgica, como no domingo vai ser Pentecostes e que Deus renova no mundo, né, a graça daquela festa, daquele acontecimento, né, o Pentecostes está lá em Atos 2, não é, um acontecimento que está narrado na palavra de Deus, uma experiência que os apóstolos junto com a Virgem Maria viveram, né, e que a gente vai vivendo na experiência com Deus, né, o Espírito Santo vem sobre nós.
Nós somos batizados e ali temos acesso a essa vida espiritual, né? A experiência de ter o Espírito Santo habitando em nós a partir do batismo. Mas é uma experiência que precisa ser renovada, por isso que a gente faz novena, por isso que a cada Eucaristia o Espírito Santo se renova, né? A cada sacramento e a cada oração, né? O Espírito Santo guiando a igreja. E enquanto eu cantava essa música, eu lembrei da passagem bíblica em que Nossa Senhora, após a anunciação do anjo, quando o anjo vai dizer que Nossa Senhora vai conceber o Filho de Deus, ele fala para ela que a prima dela, uma idosa, estéril, estava grávida. E a Virgem Maria sai, né, e vai ao encontro dela. Quando ela chega lá, ela encontra a Isabel e faz uma saudação. E a partir daquela saudação, a palavra diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, que a criança pulou no seu ventre, né? Ela ficou cheia de alegria, cheia da presença de Deus. E assim como eu contava, né, que a festa litúrgica ela renova no mundo, né, aquele acontecimento. Quando a gente lê a palavra de Deus com fé, se apropria dela, aquilo se realiza na nossa vida hoje. E enquanto eu estava cantando a canção para Nossa Senhora, eu sentia que Nossa Senhora estava fazendo isso conosco, vindo nos visitar, trazendo o seu Filho muito amado e a presença do Espírito Santo. Houve uma transformação na vida ali de Isabel, né? Principalmente no seu coração, foi de dentro para fora aquela visita, a ponto de o filho dela no ventre ser batizado no Espírito Santo. E eu creio que hoje, né, Nossa Senhora, eu senti muito de começar a novena, já vou chamar a Jéssica, já estou me demorando demais, mas eu senti muito de começar esse dia pelas mãos de Nossa Senhora, para que o Espírito Santo venha nos visitar e venha nos libertar de toda tristeza, abatimento, também venha manifestar o impossível de Deus, né? O que é impossível para nós, mas que é possível para Deus nas nossas vidas. Olá, Olá, Jéssica Martin, oi, 8º dia Thaís. já. Estamos lá na reta Que final, finalíssima. loucura! Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Que bênção. Hoje fiz um cafezinho para acompanhar nossa novena, que hoje eu estou na Eita, cozinha. coisa boa. Oh, coisa boa. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. O tema do 8º dia é nossos deveres para com o Espírito Santo. O Espírito Santo, como Deus, possui também todo o direito de adoração, submissão e amor, assim como devemos render ao Pai e ao Filho. Como ele, em participar, é o santificador das nossas almas e que em nós reside substancialmente, a ele devemos o obséquio de uma humilde e confiante oração, para lhe pedir força, para vencer as tentações, luz para conhecer melhor os nossos deveres e a graça para santificar todas as nossas ações, a fim de que sejamos agradáveis a Ele. Além do mais, devemos-lhe docilidade às suas inspirações e reconhecimento pelos seus incessantes benefícios. Mas como o Espírito Santo é amor, e o amor deve ser amado, entre todos esses deveres, o que deve reinar é a primazia do amor. E porque nós, miseráveis criaturas, não poderemos jamais amar adequadamente o amor infinito, amemos ao menos como podemos. E procuremos que ele seja também mais conhecido e mais amado pelos outros. Mas como cumpriremos os nossos deveres para com o Espírito Santo se rara e friamente nos recordamos dele? O esquecimento é adoração? O esquecimento é gratidão? É amor? Não, ao contrário. É ingratidão, desamor e desprezo. Para nós
que conscientemente vivemos no sobrenatural, existiria maior vergonha que viver toda a jornada como se o Espírito Santo não existisse, como se ele não habitasse pessoalmente dentro de nós. Portanto, ó cristão, se quiseres cumprir todos os seus deveres para com o Espírito Santo, comece a tê-lo presente no seu pensamento. Recorde várias vezes o seu amor, os seus benefícios, e entre todas as suas devoções não falte, ou melhor, abundem obséquios e orações em sua honra. É muito lindo que a novena vem nos conduzindo, né? Ela vem nos conduzindo por um caminho e nesse 8º dia fala desses nossos deveres, né? E o que mais me chama a atenção aqui, né? É essa primazia do amor, né? É um relacionamento, né? Em relação, nas nossas relações, o que tem que mandar é o amor, né? A gente não esquece de quem a gente ama. Então, assim, até que se torne algo que faça muito parte da nossa vida, né? Essa relação com Deus, essa relação com o Espírito Santo, às vezes a gente tem que ir parando e lembrando e buscando essa intimidade com o Espírito Santo, né? Da outra vez que a gente fez, eu falei do quanto essa novena, ela tá sempre na minha cabeceira e de tempos em tempos eu volto a fazer as orações, né? E eu rezo assim, nem como novena, eu vou rezando, eu vou pegando, vou lendo. O meu livrinho, ele é todo riscadinho, acho que não dá acho que dá de ver assim. Ele é todo riscado, assim, né? Tem várias anotações de palavras, coisas que eu escrevo ao redor, porque a gente vai, e eu gosto e acho importante que a gente tenha isso, sabe, imprimir teu papel, riscar, escrever a palavra, o dia que a gente rezou, o que eu senti, Deus me ama, o Senhor está comigo, né? Um salmo, um versículo, porque a gente vai criando aqui uma história de amor com o Espírito Santo, né? Eu gosto muito, Kátia, e para mim, assim, na minha vida, foram muito importantes livros que eu li a respeito do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo, para que eu pudesse conhecê-lo. É muito difícil a gente amar quem a gente não conhece. Como é que eu vou amar quem eu não conheço? Né? Eu tive a graça e a oportunidade de desde muito cedo na minha vida escutar muitas boas pregações, né? Principalmente do Padre Jonas, né? Um senhor Jonas Abib que já está na glória. E assim, quantas pregações a gente ouvia e ele deixava a gente com água na boca, de vontade de viver aquela experiência com o Espírito Santo, de desejar viver uma experiência com o Espírito Santo. E aí eu li vários livros bons, aquele que a gente já falou aqui, eu falei, eu acho que durante essa novena já alguma vez, do livro do Benehim, né? Bom Dia Espírito Santo. Cara, esse livro fala da... É um livro... Sei eu de que década é, 70, 80, não sei de que década é, um livro bem antigo, assim, mas em que aquele homem conta as experiências que ele viveu com o Espírito Santo, né? E eu gosto muito daquele outro livro do padre Emiliano Tardif, que é Jesus Está Vivo, que ele conta também das experiências fantásticas que ele vive com o Espírito Santo, quando ele é batizado no Espírito Santo. E aí ele começa a contar como é que foi o batismo dele no Espírito, a cura milagrosa que ele recebeu. E aí um tempo de missão que ele tá, não sei se alguém aqui já leu esse livro, é um livro muito antigo, bem antigaço mesmo, assim. E eu li esse livro algumas vezes, porque é um livro que, quando tu tá lendo, de verdade, olha, né? Eu gosto de comer mesmo, mas dá vontade de comer. Eu disse que o Padre Jonas dava água na boca, agora as pregações do Padre Jonas, isso dá vontade de comer. Mas ele te leva esses livros e essas histórias, elas vão te levando a ter sede, a desejar viver essa experiência com o Espírito Santo e a conhecer o movimento do Espírito, né? Atos dos Apóstolos. Ah, eu não tenho nenhum desses livros, Jéssica. Não quero comprar, não quero gastar comprando com esses livros. Pega o livro dos Atos dos Apóstolos e lê os Atos dos Apóstolos. E a gente vai ver ali impressa a realidade da ação do Espírito Santo na vida daqueles homens e no princípio da igreja, né? E é esse mesmo Espírito Santo que habita em nós. E eu lembro assim, eu li tantos outros livros que tem um muito velho também, como é que é o nome? Eles falam outras línguas, acho que é o nome. Cara, esse é mais velho ainda.
Que livro maravilhoso, livros que narravam, né? Eu era bem jovem quando li esses livros, então assim, mais sanguínea, entusiasmada impossível. Aquilo enchia meu coração. E eu comecei a ler aquilo e pensei assim, cara, é assim que o Espírito Santo age. Olha que experiências, porque são experiências reais, né? Não tá longe, não tá longe, tá perto da gente. O Espírito Santo, ele está em nós. Ele está aqui para a nossa vida. Ele está aqui para a nossa vida, para nos auxiliar na nossa vida. E ele quer ser amado, ele quer ser desejado, ele quer nos prestar auxílio. Olha aqui como a Beata coloca como um dever. Olha só, um dever que a gente tem, né, para com o Espírito é a gentileza de uma humilde e confiante oração. Cara, é meu dever uma humilde e confiante oração. Olha o que o Espírito Santo espera de mim. Que eu confie no amor dele. Que a minha oração seja humilde de saber quem que eu sou, mas que eu confie nele. A minha oração é uma oração confiante. É um dever, né? Para lhe pedir força. Olha só que coisa fantástica. Que coisa mais maravilhosa. Eu devo pedir ao Espírito Santo força. Ele quer ser a minha força. Ele veio para ser a minha força. Jesus fala, né? Acho que é Atos 1:8, se não me engano, né? Que fala para esperar o Espírito, que ele vai vir dar força, né? E sereis minhas testemunhas. Sem a força do Espírito Santo, não há testemunho do Evangelho. Nós precisamos da força do Espírito. E aqui fala, para vencer as tentações. Cara, ontem a gente falava sobre santidade, né? Vencer a tentação é algo diário e cotidiano. Não tem, é todos os dias, né? Tem dias que mais, tem dias que menos, tem fases que mais, tem fases que menos, mas a gente precisa vencer a tentação, às vezes, da irritabilidade, da murmuração, das coisas pequenas. Eu não tô nem falando das grandes, mas das pequenas coisas do dia a dia. Nós precisamos da força do Espírito Santo, porque é que santifica a nossa alma. Luz para conhecer melhor os nossos deveres. Quantas vezes a gente passa pela vida e passa por fases da vida sem saber o que a gente deve fazer. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu dever? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Ora, a resposta está no Espírito Santo. Eu É a sempre Ele achei que isso nós recorremos. tão crucial, né? E eu sempre me remeto à Nossa Senhora, porque isso é uma coisa que me impacta demais, porque ela era muito jovenzinha e ela sabia que Deus tinha uma vontade a respeito dela, e quando o anjo diz, o pai te pede isso, ok, vamos lá. E na nossa vida, quantas vezes a gente parou como porque que vai se dar isso? O Espírito Santo vai vir sobre ti. Ok. Ele vai fazer? Vai fazer. É aqui. Pronto. Isso foi real. Ela era um ser humano, ela não era divinizada. Cara, isso é muito... É demais isso. E não, se a gente for ver assim, em toda a Sagrada Escritura, Kátia, antes, né? Antes da vinda de Jesus e da vinda do Espírito Santo, essa unção que repousava, né, sobre os sacerdotes, sobre os reis e os profetas, e fazia com que esses homens, né, sobre os juízes, fazia com que esses homens fizessem coisas imensas, tomassem decisões acertadas, entendessem a voz de Deus, conduzissem o povo, levassem o povo para o caminho certo, vencessem grandes batalhas. Eles eram ali ungidos para aquilo. O Espírito Santo estava ali para eles para aquilo. Não era todo o povo que tinha acesso, mas sobre aquela missão, né? E a gente vê a grandiosidade mesmo na pequenez e na miséria daqueles homens. O que Deus fez, né? E aí depois a gente vem para os Atos dos Apóstolos e depois do derramamento do Espírito. Cara, pescadores, né? Homens tão simples. E todos nós somos cristãos e somos católicos pela força do Espírito Santo sobre aqueles homens simples. Homens simples, né? E é o Espírito Santo quem nos conduz, né? E que nos diz qual é o nosso dever e como a gente deve viver a nossa vida, né? Aqui fala de santificar, para santificar todas as nossas ações. Ontem a gente falava sobre santidade, né? Cara, como é que eu santifico o meu trabalho? Como é que eu santifico minha maternidade, minha paternidade? Como que eu santifico as minhas relações, né? Como que eu coloco a serviço de Deus os meus talentos? Como santificar os talentos que eu recebi de Deus? Todos nós temos talentos que recebemos de Deus. De que maneira? É o Espírito Santo que nos fala, é o Espírito Santo que nos ensina. É essa escolha de ter uma vida na dependência do Espírito, né? Do outro lado aqui do meu livrinho, ela fala sobre isso.
em algum momento, né? Em algum lugar aqui fala sobre isso. Sobre essa vivência dessa dependência, né? Eu quero viver com o Espírito Santo. E por isso, né, essa primazia do amor, eu quero amá-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero buscá-lo, eu quero buscar conhecer o Espírito Santo. Eu acho importante, sabe? Eu falo isso dos livros, né? Que eu li muito cedo, que eu tive a graça de ler muito cedo, porque foram coisas que me impulsionaram a conhecer e desejar. Cara, eu quero isso aqui. Eu lembro a minha primeira pregação que eu ouvi sobre o Espírito Santo, que foi o meu sogro que fez, né? Eu tinha 10 anos de idade. E as coisas que o meu sogro falou, que eu lembro até hoje, do Espírito Santo ser a nossa força, da gente dar conta das nossas dores, das nossas dificuldades, dele agir em nós, de ele ser presença na nossa vida, né? E tão novinha, eu tive essa graça de ouvir essa pregação e receber a oração e ali ser visitada pelo Espírito Santo. E nunca mais eu quis deixar de viver aquela graça, né? Aos trancos e barrancos da vida, né? Com 10 anos de idade eu vivi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Olha que bênção, que graça, né? E eu sempre me lembro do Monsenhor Jonas, que ele falava assim que nós devíamos pedir o batismo do Espírito Santo, nós devíamos pedir o Espírito Santo sobre as nossas crianças. Porque essa graça do Espírito Santo, desde a infância, funcionaria como uma vacina contra os perigos do mundo, do paganismo. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Porque, isso aí fecha com tudo que a Beata falou, porque é o Espírito Santo que vai nos defender. Hoje eu estava pensando, né? A gente quer tanto a nossa conversão e a conversão de quem a gente ama. Só quem pode converter alguém é Deus. Só. Então, eu tenho que orar, orar, orar e orar. É só o que eu posso fazer. É aquilo que tu fala também, o meu comportamento acompanhar a oração para que a pessoa veja Deus em mim, para que ela seja mais dócil, aquele movimento que Deus vai fazer. Mas só Ele pode fazer. Essa capacitação do nosso comportamento é uma graça do Espírito Santo. Isso é assim, sem dúvida nenhuma. Porque o Espírito Santo, ele está em nós, e ontem falava sobre isso, né? Ele tá para nossa vida cotidiana. Ele tá para todas as nossas ações. Ele tá aqui para nos ensinar, para nos conduzir. Todas as vezes que no livro, né, aqui fala sobre as suaves inspirações do Espírito Santo. Cara, o que é uma suave inspiração do Espírito Santo? É a condução dele nos ensinando como conduzir o nosso comportamento. Como que a gente fala, como que a gente caminha, como que a gente trabalha, como que a gente para, como que a gente espera, como que a gente avança. São suaves inspirações. Ele vai falando conosco de forma muito simples. A gente vai sentindo esse ímpeto interior, um sentimento de paz, às vezes em fazer uma coisa que vai contra a nossa vontade ou contra a nossa própria razão. Às vezes a gente sente simplesmente que precisa parar e esperar e silenciar. Quando do nosso normal a gente gostaria de agir, de fazer, de falar, mas vem aquela suave inspiração. E a voz do Espírito Santo, ela é sempre suave. Ela vem aquela suave inspiração. Às vezes ela é enfática, mas sempre suave. Vem e fala conosco. De alguma forma a gente sente o que é para fazer, como que é para fazer. Então, a nossa oração, teve um dia aqui que a gente falou, que a gente meditou, que a nossa oração, a gente não sabe orar como convém, a gente não sabe pedir o que convém. Então, a nossa oração, ela precisa ser inspirada pelo Espírito Santo. E eu preciso também ter um comportamento digno, né, de quem hospeda na alma o Espírito Santo. Uau. Eu não posso contristá-lo. Não posso. Ele habita em mim, né? Meu corpo é templo do Espírito Santo. Como que eu lido com esse templo do Espírito? Né? Eu tenho procurado santificar ou não? Né? No que eu penso? Com que eu gasto os meus sentidos? Porque em tudo está comigo o Espírito. Se ele é doce hóspede da minha alma, quando eu me sento para pegar no meu celular e olhar coisas no meu celular, ali está comigo o Espírito Santo. Aquilo que eu assisto, aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto, o tipo de música, às vezes, que a gente escuta, é digno do hóspede da nossa alma, né? Todas essas coisas a gente passa a... Só que aí que tá. Se eu não amo, eu não abro mão disso. Se eu não amo, se eu não conheço, se eu não passei pela experiência de conhecer o Espírito Santo, eu não vou abrir mão dessas coisas, Kátia. Porque a gente abre mão das coisas quando a gente ama, né? Quando a gente ama. E quando a gente ama, a gente não vê como perda.
gente não vê como perda, a gente vê como ganho a intimidade e a presença de quem a gente ama. Cara, essa música desagrada quem eu amo, desliga essa música. Eu não quero ofender quem eu amo. Esse filme é que tá fazendo mal para quem eu amo, desliga essa porcaria. Eu não quero ofender quem eu amo. Eu quero tratar bem, né? Quando a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente faz de tudo para tratar bem essa pessoa. Alguém vem se hospedar na nossa casa, tu, né, Kátia? Tá vindo aqui de vez em quando se hospedar aqui Coisa em bem casa. boa. A gente quer fazer tudo para que tu te sinta bem. Capaz que eu não vou desligar uma música, que eu não vou botar uma luz melhor, que eu não vou fazer de tudo que está ao meu alcance para que a tua estadia na minha casa seja boa. Por quê? Porque eu te amo, porque eu quero que tu queira voltar na minha casa, que tu queira, que tu te sinta bem na minha casa. Com o Espírito Santo, nós somos a casa dele. Ele vem e veio se hospedar em nós, morar em nós, habitar em nós. E aí a gente fica assim, como que a gente trata esse hóspede, né? De que maneira? É nosso dever lembrar que ele está aqui, para começar. E ela fala, né? Se tu não lembra dele, tu tá amando, tu tá desprezando. Nossa. Só que se a gente ama, cara, a gente não esquece de quem a gente ama. Até quando essa pessoa parte, não é assim? Perfeito. A gente não esquece de quem a gente ama. A gente não esquece. Quem a gente ama de verdade permanece conosco, né? E aqui a gente não tá falando de uma pessoa, a gente tá falando do amor, do próprio amor, de toda a graça, de todo o benefício, né? Aquele que é a razão da nossa existência. É o Senhor Deus. Então, já para a gente passar para a oração, né? Desse dia, assim, eu gostaria de deixar esse conselho, né? Que a gente busque conhecer o Espírito Santo. Cara, compra bons livros. Padre Paulo Ricardo tem um curso sobre carismas. Caraca! É fantástico, é maravilhoso entender como que o Espírito Santo age na nossa alma. Quais são os dons do Espírito, como que eles agem em nós, como que eles nos santificam, como são os carismas naquilo que a gente também oferece de serviço para Deus, né? Tem esses cursos maravilhosos do Padre Paulo Ricardo, mas tem tantos livros maravilhosos que nos ensinam a conhecer e a própria palavra de Deus, né? Então, assim, procurar conhecer o Espírito Santo e fazer disso, de verdade, né? O centro da nossa existência, o centro da nossa vida, né? Essa é a razão, né? Nós nascemos para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para viver aqui uma vida digna, para depois a gente poder conhecer Ele face a face. Aqui a gente não conhece Ele face a face, né? Mas aqui já é essa estadia conosco, né? Como que nós temos tratado o doce hóspede da nossa alma. E aqui no final a Beata fala, né? De vários momentos do dia a gente pedir por Ele, né? A gente lembrar dEle. E, cara, isso passa a ser natural quando nós o conhecemos. Natural. Não vai ter um dia da nossa existência que a gente não vai dizer de uma forma ou de outra, vem Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda aqui, me dá conta. Mas isso passa a ser natural quando nós temos um relacionamento, né? Nós conhecemos, nós amamos e nós não abrimos mais mão. Nós não negociamos mais essa presença. Nós não vamos deixar que ninguém entre, né? Na nossa casa para ofender o nosso hóspede. Nós vamos defender a honra. Nós vamos defender o nome do doce hóspede da nossa alma. Nós vamos dar o melhor para ele, né? Mesmo na nossa miséria. E mesmo que tudo isso dependa dele, né? E essa é a humildade da nossa oração. Para que a gente faça tudo isso, a gente ainda precisa dele. A gente não é capaz de sequer querer sem a graça do Espírito Santo, né? Ô, Jéssica, eu tava lembrando que quando eu comecei no grupo de oração e até quando eu comecei a ministrar, me ensinavam a começar o grupo fazendo a música do Deus Trino e fazer uma saudação para o Pai, depois, não sei se aí era assim, para o Filho e depois para o Espírito Santo. Por fim, hoje não se faz mais, não vi mais isso acontecer. Mas aquilo me ajudou a entender, né, a acessar um pouco mais de quem é o Pai, porque é o Deus Trino. Há uma razão de ser da gente invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E em alguns materiais a Beata fala do Divino Desconhecido, São José Maria fala. Exato. Porque talvez seja mais fácil para a gente entender o Pai, né, nas Sagradas Escrituras. Jesus se encarnou, fato histórico, além de ser, né, o nosso Salvador. Tá, mas e o Espírito Santo?
Tu sabe que a minha mãe, isso não tinha no nosso grupo de oração, mas a minha mãe me ensinou a rezar o terço assim, ó. Quando a gente começava, e isso me deu esse acesso também. Muito cedo, muito criança. A minha mãe, quando a gente ia oferecer ali o Pai Nosso e as 3 Ave Marias em honra e louvor à Santíssima Trindade. Então, a minha mãe falava assim, a primeira Ave Maria, Deus Pai que nos criou. Aí a gente rezava. Daí a segunda Ave Maria, a Deus Filho que nos salvou. Aí a gente rezava a segunda. Daí a terceira Ave Maria, ao Deus Espírito Santo que nos santifica. Oh. Então, cara, olha como é que é a sutileza das coisas, né? E depois de algum tempo, a gente passou a rezar em honra e louvor à Santíssima Trindade. Só que eu achava interessante, em muitos momentos, rezar com os meus filhos, principalmente quando eles eram menores, para gravar as 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Deus Pai que me criou, né? Deus Filho que me salvou e Deus Espírito Santo que me santifica, né? Esse papel, né, das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Como foi importante isso para mim na minha formação. Compreender quem era cada um. E olha que coisa simples. Olha que coisa simples. Mas já dá pistas, né, pra gente avançar. Pra gente avançar. E eu queria ver que existe um pé de igualdade, porque parecia assim que o Espírito Santo é um Deus menor. É um Deus que não é tão poderoso como Criador ou como Salvador. Então, assim, ele é um Deus de segundo escalão, ele tá em terceiro lugar. Que loucura, né? Que loucura isso, né? Porque realmente a gente não foi educado dessa maneira, né? Mas eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar, porque muito cedo, graças a Deus, eu tive acesso. E a minha mãe fazia uma coisa muito maravilhosa também, que era... porque a minha mãe... A gente sempre foi católico, né? Mas assim, a minha mãe teve um encontro pessoal com Jesus mesmo na Renovação Carismática. Nos primórdios da Renovação Carismática, assim, no primeiro cenáculo de Porto Alegre. Então, assim, muito tempo. Muito tempo isso. E aí, a minha mãe ia nos encontros, assim, né? Fazia experiência de oração, seminário de vida no espírito. E tudo isso que ela fazia, quando ela chegava em casa, ela me contava as experiências que ela estava vivendo, né? Éramos nós 3, eu, a minha mãe e a minha irmã. A minha irmã ainda é muito pequenininha, então ela conversava comigo, né? E me contava as experiências. Então, lembro de cenáculo em Caxias do Sul, uma coisa assim que me marcou muito, que ela me contou que estava muito frio, que era um lugar muito frio, e que quem estava pregando era Padre Léo, né? Quem era Padre Léo? Nós nem sabia quem era a cara do Padre Léo naquela época, não tinha, né? Isso. Era desconhecido ainda quem era esse tal de Padre Léo, e a mãe contando histórias, e daí tinha um homem com a mão seca, e aquela mão foi curada, foi o Espírito Santo que curou, e a mãe disse, eu vi o homem ser curado. Então, assim, todas essas coisas foram me dando pistas com as partilhas da minha mãe, e depois que eu pude ir para o grupo de oração, que eu pude ser batizada no Espírito Santo, que eu pude começar a participar, e quando os livros iam chegando, eu ia lendo e fui crescendo, né? Nesse movimento com o Espírito Santo, assim, nesse mover do Espírito Santo, eu não posso reclamar, porque muito cedo eu tive essa formação. Muito cedo eu me apaixonei pelo Espírito Santo e eu entendi que a vida sobrenatural e a vida cristã, ela só acontece na dependência do Espírito Santo. É ele que nos move. Não existe nada que eu vá falar, que eu vá fazer para Deus, ou que eu vá viver na minha vida. Isso foi algo também assim que para mim isso é tão lógico. Isso é tão lógico. Nada que eu faça na minha vida eu vou fazer sem a graça do Espírito Santo. Nada, cara, nada. Eu não lavo uma roupa sem a graça do Espírito. Eu sei que existe uma unção de Deus para eu lavar a roupa da minha família. Para eu ter ânimo para fazer isso e para eu santificar essa função. Muito cedo, graças a Deus, não por mérito meu, mas por imensa misericórdia de Deus. Às vezes eu acho, Kátia, que Deus me chamou tão cedo, porque se ele não tivesse me chamado, eu ia ser uma pecadora assim, ó, das piores da face da terra, não fosse a misericórdia divina de ter me chamado tão cedo. Então, para tudo que nós fazemos, dentro e fora da igreja, entende? Não é só para... Ai, agora eu sou uma pregadora, eu preciso do Espírito Santo. Não, querido. Pensa que precisa do Espírito Santo só para pregar, só para cantar para Deus. Tu não entendeu, foi nada. Nada. Eu preciso do Espírito Santo para levantar de manhã, respirar e fazer o que eu tenho que fazer no meu dia. É uma vida de completa dependência e entrega ao Espírito Santo. E assim, o quão maravilhosa é essa vida, né? Não é uma vida mágica. Não é
uma vida que nos impede de ter problemas, de ficar doente, de ter problema financeiro. Não é uma vida que nos impede de perder alguém, de sofrer uma dor, de perda, de luto. Nada disso, nada disso. Mas nos garante que a gente está caminhando para o céu. Amém. Que a gente toma decisões mais acertadas, né? E que em tudo que a gente está fazendo, Deus está conosco, está nos guiando. O grande pavor da nossa vida, o grande pavor da nossa existência deveria ser: o que estou fazendo não agrada a Deus. E isso para mim deve ser um pavor. Porque eu quero viver uma vida que Deus olha e se agrada. Amém. Né? Como eu amo, cara, como eu amo na palavra de Deus, quando fala assim que Deus olha aquela pessoa e se agrada daquela pessoa. Essa é a vida que a gente tem que desejar, essa é a vida que a gente tem que querer. Amém. Não tem que querer agradar ninguém nessa vida aqui, as pessoas, né? Não pode, muito menos desagradar a Deus para agradar pessoas, né? A gente deve, e essa é uma vida de amor, né? É uma vida que que é a primazia do amor. Eu vivo isso porque amo. E amo porque conheço. Amém. Se não conheço, quero conhecer. Porque a centelha de amor é o Espírito Santo que acende. Então, um monte de gente, com certeza, está fazendo novena, de repente, não conhecia. E nem entende tudo, de repente, das coisas que a gente está falando. Mas acendeu uma centelha de amor no coração. Tem uma curiosidade. Isso já é a graça do Espírito Santo dizendo: vem e deixa eu te amar. Vamos estreitar os laços de amizade. Eu te conheço muito bem, mas tu não me conhece, quer me conhecer? Né? A gente vai sentindo que vai despertando dentro da gente. E quem desperta isso é o Espírito Santo. E outra coisa, Kátia, é a última coisa que eu vou falar, que nós já falamos demais. Às vezes a gente teve em um período da vida, uma vida de muita intimidade com o Espírito Santo. E aí a gente afastou. A gente parou de viver nessa dependência com o Espírito. A gente parou de buscar ouvir a voz do Espírito Santo, de deixamos de procurar agradá-lo. E a gente vai esfriando. Gente, um relacionamento que tu não tá próximo, ele vai esfriar, né? Ainda mais um relacionamento que é espiritual, né? Que não é físico, que não é carnal, que tu não tá enxergando a pessoa. Então, eu também penso, Kátia, que a cada Pentecostes, né? A cada novena que a gente faz ao Espírito Santo, cada novena de oração, assim, às vezes o Espírito Santo tá procurando resgatar um relacionamento, sabe? Com aqueles que um dia já foram muito íntimos dele. Já tiveram essa escuta, já viveram momentos de oração intensos e acabaram perdendo isso por uma coisa, por outra. Não importa nem o que fez perder nesse momento, mas que é a hora de voltar a viver uma vida na dependência do Espírito, né? E é uma vida que a gente nunca tá só. A gente nunca tá sozinho, né? O medo da solidão, o sentimento da solidão, ele não tem lugar. Não tem lugar, né? Quando o Espírito Santo, ele tá no centro mesmo da nossa vida. Porque ele habita em nós. E ele se faz presente. Ele se faz presente, ele se mostra. Ele se mostra para nós, né? Amém? Amém, Kátia? Sim, eu quero contar uma história, porque nos sábados eu vivo uma grande experiência com Deus através do programa que eu apresento. Quando eu chego na rádio, eu peço, né, que faça minha oração pedindo o Espírito Santo. Faço antes de começar o programa. Eu abro o programa dizendo: vem Espírito Santo, faço uma oração de entrega. Foi algo que aos poucos eu fui criando, né? Agora é hábito. Rezo com os ouvintes. E no sábado passado eu tinha dormido muito mal, então a gente fica ruim assim para elaborar os raciocínios, né? Aquilo fica um pouco mais difícil. Então eu rezei e pedi para Deus me dar a graça, porque humanamente eu não estava muito bem para fazer. E aí são 4 ou 5 blocos que eu proponho a reflexão. E como ali é um espaço diferenciado dentro da estrutura da rádio, por exemplo, dia de semana eu falo numa faixa de 3 minutos e vou para música. Então eu dou os alôs dos ouvintes e tal. Nesse programa eu tenho um pouco mais de liberdade, então às vezes eu chego a falar 10 minutos. Há uma liberdade porque ele é diferente. É um programa, é uma proposta diferente. E como eu vou falar muito, eu já às vezes não dou os alôs dos ouvintes. Eu priorizo a palavra,
a reflexão que eu vou trazer. Então, eu fiz o primeiro bloco, fiz o segundo bloco, consegui. Quando eu cheguei no terceiro, eu não tinha mais ideia, porque eu tava com a cabeça cansada, né? E eu fiquei, Espírito Santo, me ajuda, Senhor, o que eu faço? Espírito Santo. E aí tu sabe, essa experiência também tá chegando a hora, e a ideia não veio, tá chegando a hora. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Se não veio, eu recebi uma ligação. Opa. Vou dar alô pros ouvintes. Ou seja, eu ia fazer diferente do que eu faço, né? E comecei a dar os alôs pros ouvintes. E nisso um ouvinte falou assim, tô te ouvindo na estrada. E aquilo ali me deu um clique. Daí eu falei, quando a gente sai na estrada é uma boa oportunidade para rezar. E partilhei a forma como eu faço. Né? A gente faz o sinal da cruz em família, entrega a viagem. E eu vi assim que muitos ouvintes não fazem isso, acharam legal a ideia. Então ali já começou a dar um fruto do espírito. Entrega a viagem, pede proteção, né? Defesa contra todos os males. A gente pede que Deus fique na nossa casa quando a gente está saindo. A gente já pede que Deus vá à frente com as pessoas que a gente vai encontrar, onde que a gente vai dormir, o alimento que a gente vai ingerir. E eu sempre finalizo a oração dizendo, Senhor, e eu ofereço essa oração para quem mais está precisando agora. E expliquei para os ouvintes, nessa hora Deus vai levar a oração para quem talvez está num hospital, está num leito, está num orfanato, está passando fome, está com vontade de morrer, enfim, aquela hora Deus vai destinar a oração. E eu não sei para quem vai ser. E aí que está o mérito. Porque é uma oração desinteressada. Eu ofereço para Deus, já que está toda a família ali rezando, né? Ó, o Jefferson que estava na escuta. E olha o que Deus fez. Um ouvinte mandou na hora. Então oferecem para mim essa oração, que a minha esposa está 24 dias na UTI. Deus queria naquela hora mostrar para mim que ele sustenta a minha fraqueza, né, Jéssica? Ele veio ali, aquela inspiração não veio de mim, eu tinha zero ideia do que fazer. E Deus queria alcançar aquele homem que ligou o rádio procurando um consolo para aquela dor. Olha como o Espírito Santo é maravilhoso. Quando a gente pede, ele vem, ele faz o que a gente não tem ideia do que precisa fazer. Como que eu ia saber que tinha aquela pessoa? Mesmo a gente perde o controle, parece, daquilo ali. Mas quando a gente já deu o controle para ele, ele tá no controle. Cara, e é uma sensação maravilhosa perder o controle para Deus. Para Deus, né? Deixar que ele que conduza, né? É um barato. Aquilo vicia. É uma sensação que vicia. Exato. Então era aí. Eu estava escutando. A gente não tá sozinho, né? A gente não tá sozinho. É isso, assim. É claro que sempre vai nos custar, né? Sempre nos custa alguma coisa, óbvio que sim, né? É uma guerra, a gente sabe que é uma batalha espiritual, né? Pela nossa alma. Nos custa, mas é um custo que vale a pena, né? É um custo que vale a pena. Toda vida. Amém? Vamos rezar? Vamos rezar, que já é 15:06. Nós estamos muito faladeira ontem. Agora está chegando no final, nós desatamos mais falando ainda. Pelo amor de Deus, Kátia. Senhor, nós te agradecemos por toda a partilha, Senhor, por toda a tua graça, o teu favor, que nos alcança, o teu amor, Senhor, que nos alcança por meio dessas partilhas, dessas meditações, Senhor, dessas orações. Queremos clamar que o teu Espírito Santo venha sobre nós, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor Espírito Santo, nós queremos viver numa vida de dependência, dependência exclusiva a Ti. Nós queremos colocar diante de Ti os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa saúde, os nossos relacionamentos. E queremos Te pedir, guia-nos, Espírito Santo, nos conduz a um conhecimento mais profundo de Ti, da Tua voz, da Tua ação. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, revela-te a nós. Faz arder e queimar no nosso peito o desejo de Te conhecer, o desejo de conhecer a Tua voz, de ter uma vida guiada por Ti. Vem Espírito Santo, vem incendiar dentro do nosso coração, vem acender de novo no nosso peito, vem reinflamar no nosso peito o amor daqueles que apagaram essa chama de amor, de relacionamento contigo, de relacionamento na oração, na escuta, na leitura da palavra, tantos que esfriaram da fé,
Vem, Espírito Santo, agora reacender a fé, o vigor espiritual. Traz de volta uma unção de oração, de vigor, de alegria, de coragem, de paz, de paciência, de esperança na oração. Vem, Espírito Santo, sobre nós, nos devolve o fervor na oração, o fervor na espera e na esperança. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós escolhemos hoje depender de Ti. Amém. Nós escolhemos caminhar na dependência da Tua voz, na intimidade contigo. Nos ajuda, nos conduz. Revela-te a nós. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós de forma poderosa, de forma decisiva, de forma definitiva, nas nossas decisões. Vem, Espírito Santo, nos nossos caminhos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos conduz. Vem nos visitar nestes dias, vem nos visitar nesta noite. Vem nos fazer viver experiências contigo. Revela-te a nós, Espírito Santo. Nós queremos colocar, Divino Espírito, nas tuas mãos todas as intenções dessa novena, todas as pessoas que se confiaram a nós e as nossas orações, que pediram por intercessão, que pediram por oração, todas as necessidades de cada um, que colocou o nome na caixinha da Kátia, nas minhas caixinhas, nas caixinhas da Kátia, que nos mandam mensagem pedindo oração, cada um, Senhor, cada um que nós anotamos o nome, cada um, Senhor, que traz no coração tantas pessoas. Senhor, são tantas pessoas. Nós colocamos todas diante de Ti, Senhor Espírito Santo, e nós Te pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e visita. Transforma as realidades, gera vida nova. Vem Espírito Santo convencer o coração da verdade. Vem Espírito Santo atrair ao Senhor Jesus, atrair a Santa Igreja de volta os perdidos, os pecadores, aqueles que estão obstinados no erro, nos vícios, no pecado. Vem Espírito Santo sobre todos estes, todos aqueles que nós amamos e estão perdidos no erro, na obstinação, no endurecimento do coração, no pecado. Nós clamamos, vem Espírito Santo, que a misericórdia do Senhor alcance agora todos aqueles que não querem, aqueles que não desejam a salvação no dia de hoje, aqueles que estão obstinados, decididos pelo pecado e pelo erro. Nós clamamos por estes. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada. Vem alcançar esses corações. Nós pedimos por milagres de conversões, por conversões milagrosas, por conversões até inesperadas neste momento. Vem Espírito Santo e alcança todos aqueles que estão rezando pela conversão dos seus pais, pela conversão dos maridos, das esposas, dos filhos, dos netos. Aqueles que rezam sozinhos, são sozinhos na família, se sentem tão sós. Vem Espírito Santo, traz a conversão, traz a transformação das famílias, transforma as realidades de pecados, realidades geracionais de pecados, de vícios, de forma errada de vida, de comportamento, de imoralidade. Vem Espírito Santo transformar e restaurar a história das nossas famílias. Nós clamamos, Espírito Santo, que o preciosíssimo sangue do Senhor Jesus se derrame sobre a história das nossas famílias, desfazendo todo o mal, toda a maldição, todo o pacto, todo o pecado. Vem Espírito Santo e transforma as nossas realidades. Perdoa os pecados, nós clamamos. Vem Espírito Santo, vem em socorro de todos os casamentos que necessitam hoje de milagre de reconciliação. Todos os maridos que já saíram de casa e as esposas estão clamando em sofrimento. Nós te pedimos, Espírito Santo, escuta a oração dessas mulheres. Vem em socorro, Espírito Santo, vem em auxílio do choro.
da fidelidade, da espera destas mulheres. Vem, Espírito Santo, e fortalece o coração dessas mulheres na luta, no jejum, na oração, na intimidade contigo. Mas vem também sobre estes maridos, vem restaurar estes lares, estas famílias. Nós clamamos, Espírito Santo, restaura estes lares. Te entregamos, Espírito Santo, todas as pessoas também que têm pedido a nós oração, que têm sofrido com ansiedade, com depressão, com doenças emocionais, psíquicas, com traumas, com dores afetivas, tantas que necessitam de cura interior. Nós clamamos agora, vem Espírito Santo transformar toda a realidade de desespero e desesperança em vida. Traz a paz aos corações, a calmaria, manda embora toda a tempestade interior. Traz a cura, nós clamamos, Espírito Santo, cura, transforma, liberta, restaura todas as pessoas que têm sofrido com ansiedade, com depressão, que nos pedem orações, que nos pediram orações, que estão fazendo a novena. Vem curar, Espírito Santo, cura. Alcança as raízes de todas essas enfermidades e traz a cura. Entregamos também, Espírito Santo, nas tuas mãos, todas as mulheres que desejam engravidar, todas aquelas que mandaram os nomes, que têm pedido, todos os casais que desejam gestar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre essa realidade, transforma. Vem Espírito Santo sobre todos aqueles também, clamamos, aqueles que têm orado para os seus comércios, pela sua vida profissional, os endividados, os desempregados. Nós clamamos, vem Espírito Santo, transformar essas realidades. Vem Espírito Santo com a força do alto, restaura o ânimo, dá o vigor, dá coragem a essas pessoas. Vem Espírito Santo, abre portas de emprego, de graça profissional. Vem Espírito Santo. Queremos entregar todas as gestantes e seus bebês e clamar, Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo trazendo a graça de gestações saudáveis, desses bebês serem formados de forma saudável e completa, de partos cheios de paz, de saúde, de sucesso nesse parto. Nós entregamos nas tuas mãos, Espírito Santo, as gestantes e clamamos, transforma todas as realidades de doença em saúde, de mal-estar em bem-estar, de medo em paz, em tranquilidade, em confiança. Vem Espírito Santo. Entregamos todo o coração de todas as mulheres que já tiveram perdas gestacionais, toda dor, todo luto, todo medo de uma nova gestação, junto com a ansiedade por uma nova gestação, esses corações que esperam. Vem Espírito Santo e cura de toda dor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, traz uma concordância de novo no coração dessas mulheres com a vontade de Deus. Tranquiliza esses corações. Vem Espírito Santo. E queremos entregar todos os enfermos que têm mandado os nomes para nós, todas as crianças enfermas, seus cuidadores, os enfermos. Eu quero colocar aqui o Anderson dos Santos Miguel, que sofreu um acidente de trabalho e está na UTI há mais de 40 dias. Se clamar sobre a vida do Anderson, Senhor, a restauração, o restabelecimento completo da saúde dele. Kátia, tu quer colocar também os nomes? Que a Betina está participando da novena com a gente desde o início. Hoje ela pediu por uma prima, Marilyn, que descobriu um tumor no rim. Então pediu ao Senhor Jesus pelo tratamento da Marilyn, pela cura dela. A Josiele pediu pelo filho Vicente, que está com bronquiolite. Também outras intenções que vieram hoje. A Fernanda pediu pelo casamento, pela saúde emocional e saúde dos pais. A Elia nos pediu para rezarmos mais um dia pela alma do Gilmar, também pelo sustento emocional da família enlutada. E a Liliane para que Deus a ajude a seguir o melhor caminho. Jéssica, desde que tu começou a oração, eu senti assim, uma unção de milagres sobre nós. Amém. E eu senti o Senhor nos levando a crer mais. A sensação que me vinha assim, que às vezes a gente se apega a diagnóstico, a sentenças humanas, né? Por exemplo, a gente diz a minha depressão. Eu já peguei para mim. A minha ansiedade, a minha dor.
a minha doença. E eu senti o Espírito Santo libertando isso, né? Amém. E crendo que onde a ciência ela não consegue chegar, Deus pode. Deus te Sentia muito claro isso, assim, o Senhor falando, olha para mim, crê em mim. Né? Era um desapego aos diagnósticos, às sentenças, para uma cura milagrosa, para uma intervenção milagrosa. Não tenho medo de dizer, senti muito forte isso. Uma unção sobre nós de milagres. Sabe que eu confirmo, eu estava rezando por nós antes, né? E pedi para o Senhor uma palavra. A palavra que o Senhor me trouxe foi da mulher com fluxo de sangue, né? Que já tinha gasto tudo que ela tinha. Procurado todos os médicos da época, né? Todos os tratamentos possíveis, né? Mas ao ver o Senhor passar, ela teve a fé, a confiança. Se eu tocar só na orla do manto, eu tenho certeza que eu vou ser curado, né? E essa foi a palavra, assim, eu rezei mesmo e pedi isso para o Senhor. E eu creio, eu realmente também sentia muito, muito forte, assim, né? O coração ardendo mesmo nessa presença do Espírito Santo. Quero colocar também a sobrinha da Lu, que está internada também com uma doença, não me lembro agora o nome dela, mas o Senhor sabe o nome da sobrinha da Lu, que está internada com problema renal. Senhor, nós colocamos todos estes enfermos, todas essas intenções, Senhor, a família da Hélia, Senhor. Nós colocamos tudo agora, Jesus, e todos, mais uma vez, nós colocamos diante de Ti. Pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, faz a obra, restaura, traz a restauração, traz a graça, traz a cura, traz a força, traz o consolo, traz milagres. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós queremos encerrar essa oração hoje, Senhor, declarando que nós confiamos em Ti, que nós cremos em Ti, na Tua palavra, Senhor. Tu és um Deus fiel, Senhor. Tu nunca nos decepciona, Tu nunca nos abandona, Senhor. Tu és um Deus fiel. Obrigada, Senhor, por todo o Teu amor, por todo o Teu amor manifesto nessa novena, nessa oração. Obrigada, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Amanhã vamos fazer mais cedo? Vamos. 1h30 da tarde, amanhã. 1h30. Alterar o horário do último dia, porque eu tenho um compromisso à tardinha, mas a gente conseguiu ajustar às 13h30. Quem não conseguir pode assistir gravado depois, para fazermos o encerramento da nossa novena. Lembrando que fim de semana, festa de Pentecostes, vamos à missa, celebrar essa grande festa para o qual nos preparamos, né? Esses 9 dias. E semana que vem, na quinta-feira, a Jéssica vai começar o jejum de Daniel. Isso aí. Também. Isso tudo aí. Tchau, até amanhã. Boa noite.